Bom dia, pessoal, tudo bem? Como vocês estão nessa sexta-feira, que deveria ser emenda de feriado? Tem mais gente entrando. Bom dia para todo mundo. Bom dia para Vivian, que deu bom dia. Oi, Vivian. Como vocês estão, pessoal? Podem falar. Bom dia. Tem alguém aqui da turma da tarde? Bom dia, Daiane. Eu, Felipe, da turma da tarde. Mais alguém da turma da tarde? O pessoal tá entrando, legal. Estou adicionando o pessoal. Bom, para quem é da turma da tarde, aí, bom dia para vocês, sejam bem-vindos, tá bom? Eu sou o professor Lucas, eu estou no Clarice já tem, esse é o terceiro ano já que eu estou no Clarice, tá? Eu dava geografia física no primeiro ano, depois eu fui para geografia geral, né, geografia humana. Eu sempre intercalo um ano em geografia física, um ano em geografia geral, mas eu gosto das duas áreas, tá bom? Para vocês da tarde, como eu disse, me pediram para dar uma força para vocês em geografia humana, porque eu esqueci o nome do professor que era. Não, Daniel é o Daniel. Não lembro. Não lembro. Ele teve que sair, né? Não está acompanhando vocês mais, então eu estou dando essa força aí para vocês. Tem mais gente entrando. Bom dia, bom dia. André, isso, André, muito obrigado, Felipe. O André teve que sair. Então, lembrando, eu tenho um canal no YouTube, as aulas vão ficar todas lá, inclusive essa aula já está sendo gravada, tá? Assim que a gente terminar a aula, o Google processar, eu baixo e disponibilizo lá no canal do YouTube. Eu vou organizar para vocês direitinho um drive lá no Classroom da tarde, que eu já estou nele, eu já estou como professor auxiliar no Classroom da tarde, vou organizar para vocês um drive com as aulas que eu dei desde o começo do ano. Se não me engano, essa é a 12ª aula que eu estou dando desde o começo do ano, mas é a segunda aula sobre esse segundo bloco de regiões do Brasil que a gente está vendo, tá bom? Então, semana passada teve uma aula de norte, hoje nordeste, as próximas aulas serão centro-oeste, sudeste e sul, para aí depois desse bloco a gente começar um bloco de regiões mundiais. Aí a gente vai falar de América do Norte, América Latina, Europa, África, Oriente Médio, China, Rússia, Índia e Sudeste Asiático, tá? E aí a gente fecha o curso. Mas, lembrando de novo, qualquer dúvida que vocês tiverem, estou no grupo de vocês do WhatsApp, estou lá no Classroom, é só me mandar mensagem, ou mandar mensagem para a Sara e para o Hilde, né, que também converso com ele, a gente tem um grupo, a gente está se falando. Tudo bem? Alguma dúvida? Nops. Vamos começar então. Vocês já estão vendo aí a aula? A aula está disponível para todo mundo? Ou não? Aqui foi embora. Deixa eu ver. Tá aqui sim. Beleza. Então, vou começar, lembrando que ela está sendo gravada, então tome cuidado com o áudio e a câmera, só isso, tá? Deixa eu ir para cá, então. Nordeste. Hoje a gente vai falar da região Nordeste. Né? Semana passada eu não consegui dar aula online semana passada, mas eu gravei o vídeo sobre a região Norte. A gente tinha visto antes também as regionalizações do Brasil. Eu não sei se vocês chegaram a ver as regionalizações do Brasil com o André, o pessoal da tarde. Os vários tipos de regionalizações que o Brasil tem. A gente tem basicamente três tipos de regionalizações do Brasil. A regionalização que a gente mais conhece é aquela do IBGE, das 5 grandes regiões, né? Então a gente tem o Norte, o Nordeste, o Centro-Oeste, o Sudeste e o Sul. Existem outras duas regionalizações, uma de aspectos econômicos, e aí ela chama regionalização geoeconômica, em que o Brasil é dividido em 3 regiões: região amazônica, que pega o Norte e o Centro-Oeste, um pouquinho no Centro-Oeste, região Nordeste e a região Centro-Sul, que vai englobar o Sudeste, o Sul e o Centro-Oeste. Tá? Essa é uma regionalização de aspectos econômicos. Ele regionaliza, ele divide o Brasil em aspectos econômicos. A gente tem uma terceira regionalização que divide o Brasil em 4,
Ela está no Classroom e também está no YouTube, tá? A aula de regionalização e a aula de região norte. Tá tudo lá no Classroom e no YouTube. A quarta regionalização, ela fala de distribuição da tecnologia no Brasil. Então, o professor Milton Santos e a professora Maria Laura vão dividir o Brasil em 4 regiões. A região amazônica, lá em cima, a região nordeste, também lá em cima, a região centro-oeste e a região concentrada, que vai englobar a região sudeste e a região sul. Como o nome diz, é uma região concentrada, então as regiões sudeste e sul, elas concentram a maior parte da tecnologia no Brasil, tecnologia e informação. Essas aulas estão no YouTube, vocês podem assistir lá, tá bom? Eu compartilhei no Drive da tarde, no grupo da tarde também, o link da aula, mas se vocês clicarem no canal, vocês vão para a playlist do cursinho que eu criei, tá bom? Hoje, região Nordeste. Então, a gente vai falar de alguns aspectos físicos, de aspectos econômicos, de aspectos populacionais também da região Nordeste. Quando a gente pensa em Nordeste, a gente pensa em seca, né? Isso é comum, porque está no imaginário coletivo que o Nordeste é seco. Mas a região Nordeste, ela é muito distinta. Existem várias regiões na região Nordeste, né? Existem vários climas na região Nordeste, não é só semiárido. Existem várias vegetações, existem diversos setores econômicos na região Nordeste. A região Nordeste não é só pobreza, não é só seca, ela também tem dinamismo econômico, tem a questão do turismo nas praias, que é muito importante. Não sei se alguém já foi para o Nordeste, se tem família no Nordeste, né? Mas a região Nordeste o turismo na região Nordeste é muito importante, movimenta bilhões de reais por ano, tá bom? Então, a gente tem que meio que quebrar com essa imagem de que o Nordeste é só seca, de que o Nordeste é só pobreza, né? O Nordeste também é uma região muito dinâmica. A gente tem as praias, a gente tem outros pontos turísticos importantes, a gente tem cidades religiosas importantes que atraem muitos turistas, né? A gente tem uma classe média, né, alta, que concentra o poder normalmente econômico e também o poder político. A gente também tem uma classe baixa, que aí sim tem os problemas da fome, tem os problemas da desigualdade. A gente tem os índices do Nordeste, que vem subindo já há alguns anos. O Nordeste, por exemplo, está mais bem colocado do que a região Sudeste, quando a gente fala de educação, né? Por exemplo, o ensino médio no Nordeste é mais bem qualificado do que o ensino médio aqui em São Paulo. Então, isso é um grande avanço para a região, que sempre foi desprezada pelos governos, né? Sempre foi jogada de lado, nunca teve um planejamento muito bem certo para a região Nordeste, só a partir dos anos 70, dos anos 80, com a criação da SUDENE, que é a Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste, que vão começar a levar alguns eixos econômicos para a região. Mas, de modo geral, a região Nordeste, então, ela é muito complexa. Ela não é apenas seca e não apenas pobreza, ela também tem diversas ramificações, tá bom? A questão da imigração, que a gente falou nas últimas aulas. Então, aí a gente vai falar dessa parte da capital, tá? É que eu falei um pouco disso também nas aulas passadas, mas se eu não me engano, é o próximo slide aqui que a gente vai falar disso. Na época da capital, era o grande centro econômico e político, né, da colônia. Mas isso durante, sei lá, um século apenas. Depois que a capital veio para o Rio de Janeiro, né, o Nordeste deixa de ter essa importância toda. Na época da capital, Salvador, sim, o Nordeste era o principal centro econômico e político da colônia, mas lembrando que toda a riqueza produzida no Nordeste, na época colonial, não ficou no Nordeste. Ela foi para a metrópole, ela foi para Portugal e posteriormente, né, para a Inglaterra, porque Portugal pagava as dívidas para a coroa inglesa. Então, a gente pode falar que esses aspectos que a gente vê hoje do Nordeste, como pobreza, como concentração de renda, concentração de terras, é muito desse período colonial que não deixou riquezas, deixou apenas exploração. Deu para entender? Beleza. A questão da imigração, né? Muitos migrantes nordestinos migraram para as outras regiões por causa das secas, por causa da pobreza. Eu falava nas últimas aulas, a gente conhece pelo menos alguma família, né, nordestina que está aqui em São Paulo, com descendentes nordestinos, né? De nordestinos. A minha avó mesmo era baiana.
acredito que na família de vocês devam ter também, né, algumas pessoas que vieram do Nordeste. Então, o Sudeste também é muito ligado com essa cultura nordestina, e o Nordeste é espalhado, na verdade, né, pelo Brasil todo, existem nordestinos no Brasil todo. O litoral do Nordeste vai ser aquela primeira região ocupada, né, que a gente estava falando. A economia era principalmente do pau-brasil e da cana-de-açúcar, né. Hoje o Nordeste tem 53 milhões de habitantes, é a segunda região com maior número de habitantes, só perde para o Sudeste, e a gente tem diversidades paisagísticas, né? A gente tem o litoral, que é mais úmido, a gente tem o clima seco no semiárido, a gente também tem um pouco quase de floresta amazônica ali no Maranhão, que já é uma faixa de transição entre a Caatinga, o Cerrado, e a floresta amazônica, que é a Mata dos Cocais, essa imagem aqui, ó, Mata dos Cocais, que fica no Maranhão, entre a Caatinga, o Cerrado e a floresta amazônica, de clima equatorial. Então a gente tem, ó, clima equatorial úmido, clima equatorial seco, clima tropical litorâneo, a gente tem vários tipos climáticos dentro do Nordeste. A gente tem esses contrastes sociais e econômicos, existe sim uma desigualdade social muito grande entre o Nordeste, principalmente quando a gente compara as famílias mais ricas e as famílias mais pobres. A gente também tem no litoral meio que uma segregação, como acontece aqui em São Paulo. Então, mais próximo ao litoral, a gente tem, né, as famílias mais ricas, as classes médias, altas, que concentram a renda, e no interior, mais para cidades, né, mais longe do litoral, a gente tem sim as periferias, que vão concentrar a população mais pobre, igualzinho a região sudeste. A diferença é que lá tem praia, aqui não, né? A região sudeste quer dizer o São Paulo, mas a gente pode fazer esse paralelo com o Rio de Janeiro. A gente tem na orla do Rio de Janeiro a classe alta, a classe média, e conforme a gente vai se afastando, principalmente nos morros, a classe mais baixa, né? No interior do Nordeste, já no sertão, a gente vai ter algumas terras irrigadas, muito por causa do Rio São Francisco, que a gente vai falar, né? Então, existe sim uma cultura agropecuária na região Nordeste, não é só seca, existe produção agropecuária também, e a diversidade cultural e regional, a gente tem a culinária nordestina, a música nordestina, né? As manifestações folclóricas, o próprio artesanato nordestino, né? Provavelmente todo mundo tem um cantor nordestino favorito. Eu adoro Alceu Valença, né? Escuto Alceu Valença quase todo dia. Então, assim, o Nordeste tem uma contribuição cultural muito rica, não só para a própria região nordestina, mas para a região, para o Brasil todo. Tá bom? Como eu estava dizendo, a região Nordeste ela não é homogênea, ela é heterogênea, ela tem suas diferenças. E ela é dividida em 4 sub-regiões. Eu não sei se vocês já tinham visto essas sub-regiões do Nordeste. A gente tem a região da Zona da Mata, né, que é a região próxima ao litoral, essa região rosinha. A gente tem o Agreste, que fica entre a Zona da Mata e o Sertão. Aqui no Agreste a gente vai ter o Planalto da Borborema, eu já vou falar mais sobre o Planalto da Borborema, que vai modificar todo o clima ali da região do Agreste. Aí a gente tem a maior parte do Nordeste, sim, é o Sertão, mas dentro do Sertão a gente também tem diferenças, não é só Sertão, essa região toda, tá bom? E aqui no Maranhão a gente tem o Meio Norte, que já é uma região muito diferente de todas as outras, né, por causa dessa proximidade com a floresta amazônica, com o estado do Pará e com a região norte de modo geral, tá bom? A gente vai ver cada uma dessas regiões. Tá tudo bem até aqui? Tudo tranquilo? Tá dando para acompanhar? Vocês já tinham visto essa sub-regionalização do Nordeste? Sim, sim. Sim, legal. Então. Que bom. Então vamos lá. Primeira região, a Zona da Mata, alguns aspectos físicos. A Zona da Mata, ela tem um clima litorâneo úmido. Aqui a gente tem outro que é úmido, né? Aqui a gente tem um climograma. Vocês já viram um climograma com a professora Ana ou com o Wilde e com a Sara, creio eu, né? Então, o climograma é um gráfico. A gente tem as barras representando chuva e a linhazinha representando temperatura. Então, a gente tem chuvas ao longo do ano, distribuídas, bem distribuídas, né? No começo do ano, e aqui mais para o final, em outubro, a gente vai ter
menos, né, porque é um clima de verão, então a chuva é menor, mas no inverno, principalmente no inverno, a gente vai ter, sim, grande volume de chuvas na região do litoral nordestino. E a temperatura acompanha também, né? No verão a temperatura é alta, quando chega para o meio do ano, que é o inverno, a temperatura cai e aí sobe de novo depois, no final do ano, tá bom? Então a gente tem basicamente isso, né? Entre 1.200 a 2.000 milímetros e uma média acima de 24 graus, 26, e aí para cima, né? 30, 34, 40, tá? Nordeste, né? A gente está falando de Nordeste, litoral, onde a temperatura é muito, muito alta. Essas características são influenciadas pelas massas de ar úmidas que vêm do Oceano Atlântico, né? Então a gente tem o clima tropical atlântico ou tropical úmido por causa da influência das massas úmidas que vêm do Oceano Atlântico, tá? Essa região é basicamente formada por planícies. Lembram que as planícies são regiões mais baixas e aqui a gente tem as planícies litorâneas, que são basicamente a praia mesmo. Planícies são áreas planas, baixas até 300 metros de altitude, onde predominam os processos de deposição. Tudo bem? Essa sub-região, né, era ocupada pela Mata Atlântica, ela foi basicamente toda dizimada pela exploração do pau-brasil, né, então ela foi completamente dizimada ainda no período colonial. A gente também tem alguns aspectos econômicos importantes, como a cultura do tabaco no Recôncavo Baiano mais ao sul, né, de Salvador, Zona da Mata, né, próximo ao litoral. Ela vem desde o século XVI com alguns tipos econômicos, como criação de gado, como a obtenção de lenha, a própria cana, e também, né, não só o Recôncavo Baiano, mas a Zona da Mata toda, vai concentrar a urbanização no Nordeste. Né? Como no Brasil todo, as maiores cidades estão próximas ao litoral, porque a ocupação começou no litoral, isso no Nordeste, começou no Nordeste, inclusive, então o Nordeste não vai ficar de fora dessa organização, da urbanização no Brasil, tá bom? E aí a gente vai ter as vegetações costeiras, que foram bem alteradas, a gente tem basicamente pouquíssima vegetação, algumas poucas manchas de Mata Atlântica, mas basicamente restingas. Restingas são tipo de gramíneas e arbustos próximos às praias. Eu sempre falo isso, vocês já foram à praia, te viram graminha saindo da areia? Isso são as restingas, então é um tipo de vegetação muito presente na faixa litorânea do Brasil todo. Né? Além da gente ter uma atividade mobiliária muito grande no litoral, né? Porque são cidades turísticas, atraem turistas, então a questão imobiliária, a questão hoteleira, a questão de grandes portos também na região Nordeste, para escoamento, principalmente da produção que vem da Amazônia, mas também do Centro-Oeste. Então a Zona da Mata ela é muito diversa, ela é muito complexa também, tem várias características importantes, né? E é a região mais dinâmica da região Nordeste, né? A sub-região mais dinâmica da região Nordeste. Aqui a gente então tem as grandes capitais, como Salvador, Aracaju, Maceió, Recife, João Pessoa e Natal, que ficam na Zona da Mata. Tem uma grande influência do setor de serviços na região Nordeste, muito forte no setor de serviços. A gente tem 3 setores da economia. O primeiro é o setor primário, que trata de agricultura, pecuária, extrativismo, esse é o setor primário. Depois a gente tem o setor secundário, né, que trata de indústrias, e o setor terciário trata de comércio e serviços. Né, e a região Nordeste ela é muito forte em comércio e serviços. Né, comércios hospitalares, educacionais, culturais, turísticos, principalmente turísticos, por causa do litoral todo. Tá? A gente tem problemas também, não é só perfeição a Zona da Mata. Né? A questão do saneamento básico, que no Nordeste todo é um grande problema, né? Mais da metade da população ainda não tem saneamento básico. Na Zona da Mata existe, né? Próximo ao litoral, mas quando a gente vai para o interior do Nordeste, não. Alguns problemas também, como a questão das habitações precárias, né? Periferização, né? Grandes favelas mesmo ao redor das áreas de classe média alta. E essa desigualdade é gritante, inclusive na Zona da Mata. Aliás, na Zona da Mata ela se torna mais gritante ainda, porque a gente consegue ver o lado rico e o lado pobre, né? Nos litorais, nas cidades costeiras do Nordeste. E aqui zonas importantes de desenvolvimento. Então a gente tem a Zona da Mata Açucareira, que vai do Rio Grande do Norte ao Salvador, com grandes latifúndios que ainda produzem cana-de-açúcar. O Nordeste é a segunda região que mais produz cana-de-açúcar no Brasil.
só atrás de São Paulo, né? A zona da mata caucaueira, no sul da Bahia, de extração de cacau, é a maior, é a região do mundo que mais exporta cacau, né? É o sul da Bahia, ali na zona cacaueira. E o recôncavo baiano, que tem aquela questão do tabaco, produz tabaco, mas também tem um polo industrial, como vocês podem ver aqui, muito importante. Muitas indústrias estão nesse polo industrial do recôncavo baiano, refinarias de petróleo, polos petroquímicos de Camaçari, por exemplo, que é muito importante, indústrias no setor químico, no setor metalúrgico, madeireiro, têxtil. O Nordeste tem uma produção têxtil de roupas muito importante, né? Indústrias de plásticos, de borracha, de fertilizantes, de bebidas. Se eu não me engano, a Ambev tem uma fábrica na região Nordeste. Indústrias de automóveis também, algumas montadoras de automóveis estão na região Nordeste. Então, olha lá, o Nordeste não é só seco, o Nordeste também tem intensa atividade econômica, industrial, de serviços, de comércio, de agropecuária, de agricultura, né, de extração do cacau, de extração de petróleo. Então, o Nordeste ele é bem dinâmico. Tá bom? Tudo bem com Zona da Mata? Dúvidas sobre Zona da Mata? Passando para a próxima região, então, a gente vai falar do Agreste. O Agreste, ele é muito característico, né, ele tem um clima muito característico por causa do Planalto da Borborema. A professora Ana já falou, me disse que vocês já viram a questão do Planalto da Borborema. Eu não sei se o pessoal da tarde viu, mas o Planalto da Borborema é um planalto que fica entre o oceano e o sertão. E por ele ser, né, por ser uma região mais alta, Planalto, regiões altas, acima de 300 metros de altitude, onde se predominam os processos erosivos. Por ele ser uma região mais alta, entre o oceano e o sertão, a umidade que vem do Oceano Atlântico bate no Planalto e chove para esse lado, né? Chove, que a gente vai falar que ele chove a barlavento, ou seja, chove apenas nesse lado, deixando essa área aqui, ó, do Agreste, úmida. E como essa chuva só chove desse lado, não passa o Planalto, o sertão nordestino vai ficar mais seco, vai ficar menos úmido, né? Essa é uma das explicações para a gente ter a seca no sertão, por causa do Planalto da Borborema. Basicamente, então, a umidade vem do oceano, bate no Planalto, ela não consegue passar do Planalto, só chove de um lado e deixa o sertão seco do outro. Tudo bem? Essa chuva que a gente chama de chuva orográfica, que é a chuva de relevo. Vocês já tinham visto chuva orográfica. A Ana, pelo menos, me falou que vocês já tinham visto, o pessoal da manhã. Deu para entender o Planalto da Borborema? Então, o Agreste, ele é uma região úmida por causa dessa chuva orográfica que bate no Planalto da Borborema. Então, ele está sujeito a essa umidade que vem do oceano. Tá? Ele tem temperaturas mais baixas também, por causa da altitude. Lembra, quanto mais alto o relevo, mais baixa a temperatura. Então, ele vai ter algumas temperaturas mais baixas, de 15, 14 graus, que é muito incomum no Nordeste, mas na zona do Agreste, próximo ao Planalto da Borborema, a gente vai ter, sim, essas temperaturas mais baixas. A gente também tem alguns brejos, né, principalmente mais nos topos do Planalto, né, que são áreas ainda mais úmidas. Né? A gente tem, por exemplo, o brejo de Garanhuns, em Pernambuco, que é um verdadeiro oásis no meio da paisagem semiárida do Agreste. Então, existem algumas áreas mais úmidas no topo do Planalto, que são esses brejos, a exemplo do brejos do Garanhuns. Nos trechos mais úmidos, a gente vai ter floresta tropical atlântica, né, a Mata Atlântica, né, que foi desmatada na zona da mata, mas no Agreste ainda restam algumas características. Brejo é essa região mais úmida que fica no Planalto por causa da umidade que vem do oceano. Tá? Quando a gente pensa em brejo, a gente pensa em uma região mais úmida, como se fosse um mini pântano, sabe? Em desenhos infantis tem muito brejos que tem, tipo, sapos, sabe? Brejos de sapos. Essa região mais úmida, próxima ao Planalto da Borborema. Tá bom? A gente vai ter, então, a Mata Atlântica e também algumas áreas secas, né? Porque nem tudo é umidade, algumas áreas secas já com a paisagem da Caatinga. Entre os séculos 16 e 17, a gente vai ter uma atividade muito importante no Agreste, que é a criação de gado, a pecuária, as missões jesuíticas, agricultura e mineração. Lembra que eu falei nas aulas passadas, pessoal da tarde,
que quando tinha cana-de-açúcar no Nordeste, eles também desenvolveram pecuária para oferecer comida para os engenhos de açúcar, os trabalhadores dos engenhos de açúcar. Era na região agreste que foi desenvolvida a pecuária e a agricultura para levar comida para a produção de cana-de-açúcar. A gente tem algumas cidades importantes na região agreste, como Campina Grande, que é considerada o maior São João do mundo, né? Feira de Santana, Caruaru e Garanhuns, Vitória da Conquista na Bahia. Então são cidades, não são as capitais, mas são cidades importantes na região Nordeste, na região do Agreste, né? A economia colonial forneceu os gêneros agrícolas, né, como eu disse, para a produção de cana. A gente vai ter nessa região uma produção de caprinos, né, muito importante, caprinos, cabras, bezerros, né, buchada de bode, o que a gente já comeu buchada de bode, vem dessa região do Agreste, é muito típica dessa região do Nordeste, que é o Agreste nordestino. Né? Atualmente ela tem uma policultura, ou seja, várias plantações de vários gêneros alimentícios, como milho, arroz, feijão, mandioca, algodão, café, frutas tropicais e a criação de gado ainda, os caprinos, nessa região. A gente também tem centros urbanos importantes, que estão nessas cidades aqui em cima, né, e também um desenvolvimento industrial menor que a Zona da Mata, mas um desenvolvimento industrial importante também aqui no Agreste. Tudo bem? Passando para o sertão, o sertão vai ocupar a maior região, a maior área do Nordeste, né? Aqui sim a gente vai ter o clima semiárido, e aí o clima semiárido ele dura de 6 a 8 meses, né? Então é basicamente 8 meses de seca, e aí 2 meses de chuva, com mais 2 meses intermediários, né? Então, mas em sua maior parte do tempo é seca total, sem 1 milímetro de chuva caindo. Né? Assim como o Agreste, o sertão também tem algumas áreas úmidas, tem alguns brejos, tipo alguns oásis, sabe os oásis que a gente vê nos filmes no meio do deserto? O Nordeste, o sertão nordestino, também apresenta alguns oásis, alguns brejos, como o brejo de Cariri, a Chapada do Araripe, né, no Ceará também. Então, algumas regiões mais úmidas no sertão nordestino, que não são comuns, né, mas acontecem. A gente vai chamar a vegetação do sertão de caatinga, né, que são as xerófilas, as plantas que armazenam água dentro delas, pequenos arbustos, aquele solo pedregoso, né, mas a gente também chama a caatinga de mata branca, né, que é essa, porque ela não tem muitas folhas, né, são basicamente árvores sem folhas, por causa do clima, e os cactos, por isso mata branca. Né? E o relevo da caatinga ele é basicamente de chapadas e depressões, chapadas aqueles planaltos chapados, né, com topo plano, depressões áreas menores do que o seu entorno, onde vão predominar também processos erosivos. A gente vai ter a depressão sertaneja, que é muito comum no sertão, e a depressão do Rio São Francisco, o São Francisco que corta a maior parte do sertão nordestino. Inclusive, a gente vai falar da transposição do Rio São Francisco. Né? O Rio São Francisco é um rio perene, ele corre o ano todo, e isso é muito incomum no Nordeste. No Nordeste, os rios são intermitentes, que são rios que secam em determinada época do ano. O Rio São Francisco, então, ele é fora da curva em relação aos rios do Nordeste. E a transposição do rio foi justamente tentar levar a água do Rio São Francisco, que é perene, para outras regiões do sertão. Então aqui ó, no mapinha, a gente tem o Rio São Francisco, que vem de Minas, então ele sobe e ele vai desaguar aqui entre Alagoas e Sergipe. A transposição ela tem esses dois eixos, o eixo norte, que vai até o Ceará, e o eixo leste, que vai até a Paraíba. Né? Então é basicamente pegar a água daqui do médio leito do São Francisco, ou seja, do curso médio do rio, e levar para as regiões do sertão ao norte e levar para as regiões do sertão a leste. Tá bom? Foi muito criticada, porque alguns ambientalistas disseram que isso poderia secar o rio, porque o rio naturalmente não está preparado para essa transposição, mas em algumas regiões em que a água já chegou, né, que a gente teve aí nos últimos anos em que a transposição chegou nas regiões mais áridas, a gente teve sim um dinamismo econômico maior, além do acesso à água dessa população. Eu sempre falo que a questão do Nordeste não é a falta d'água. A questão do Nordeste é o acesso à água. Porque os grandes fazendeiros, eles têm água no sertão nordestino. Quem não tem água é a população mais pobre. Né?
Então, aqui a gente consegue ver essa questão da desigualdade econômica no Nordeste, né? O problema do Nordeste não é a falta, do sertão nordestino não é a falta d'água, mas sim o acesso à água. Onde está essa água? Ela está represada nas grandes fazendas, né? E aí a população mais pobre não tem acesso. Ou quando tem acesso, tem que caminhar quilômetros para conseguir chegar a um riachinho, a um córrego, né? Então, a gente consegue, como eu disse, ver essa desigualdade social que tem no sertão nordestino através do acesso à água, tá bom? Então, a gente teve esse aumento da oferta da garantia hídrica, né, para a população, embora ainda não esteja solucionado todo o problema de seca da região Nordeste. Mas isso também levou um dinamismo econômico para a região, né? Algumas áreas ali próximo à transposição do São Francisco já conseguem, por exemplo, ter uma atividade pecuária, uma atividade de agricultura, né? Está sendo desenvolvido no sertão, tá aqui, ó, a questão da irrigação. Então a gente irriga, a gente tira a água do rio e irriga a plantação, agricultura de frutas cítricas. A gente tem tido regiões onde se tem produzido uvas, né, no sertão nordestino para exportação de vinhos. Existe uma exportação de vinhos hoje no sertão muito importante, vinhos que vão para a Europa, vinhos que vão para a América do Sul, e tudo isso no sertão nordestino graças à irrigação, graças também a esse projeto da transposição do Rio São Francisco. No sertão a gente tem algumas capitais, como Olinda e Recife, né, chegando quase próximo a Salvador. A agricultura, principais produtos: milho, arroz, feijão, mandioca, algodão e frutas, como eu disse. A questão da fruticultura no Médio São Francisco, por causa das técnicas de irrigação. A gente também tem outras cidades importantes, como Petrolina e Juazeiro, na Bahia, que estão no meio do sertão, né? Outros tipos de frutas cultivadas, como a uva, que eu disse, manga, melão, abacaxi, mamão, frutas variadas. A agricultura agroexportadora em escala internacional, né? Minifúndios, algumas pequenas fazendas conseguem exportar carne para fora do país, né? Durante o período da seca, aí, né, a gente tem esse problema. Por isso que entra o setor federal para ajudar na transposição, para ajudar também em criação de açudes, que são basicamente covas, né, onde jorram água, a gente cava até o lençol freático e essa água sobe, açudes e cisternas também para armazenar a água da chuva. A gente tem essa indústria da seca que eu acabei de falar, porque a água está normalmente retida nas grandes fazendas e aí não tem a população de baixa renda, não tem tanto acesso assim. Tudo bem com o sertão? Mesmo o sertão, que é seco, caatinga, ele também é dinâmico, ele não é só seco, caatinga, ele também tem suas atividades econômicas, tá bom? E a última região é o meio norte. O meio norte, lá em cima, no Maranhão, a gente vai ter terras predominantemente baixas, né, de 200 metros, né, não são planícies, não são planaltos, são depressões, são terras mais baixas no meio norte. A gente vai ter alguns pequenos trechos mais altos, onde vão nascer os rios, por exemplo, o rio Tocantins, o rio Araguaia, nascem na região ali próximo, entre o estado do Maranhão e o estado do Pará, né? A gente vai ter o rio Parnaíba, também importante nessa região, é um dos principais rios da região Nordeste, depois do rio São Francisco, que corta essa região norte. A gente tem um clima tropical, né, mas muito próximo também ao clima equatorial, porque está nessa faixa de transição para a floresta amazônica, e é uma faixa de transição entre o sertão, entre o cerrado e a floresta amazônica, e a gente vai ter nessa região a Mata dos Cocais, que é essa mata aqui, né, que são basicamente grandes palmeiras, carnaúbas, babaçu, castanha do Pará também vai ter nessa região, né, e essas castanhas, essas palmeiras, elas são muito utilizadas na extração. Existe uma economia extrativista muito importante na Mata dos Cocais, tirando essas castanhas para produzir óleos, para produzir graxas, produzir lubrificantes, né? A indústria farmacêutica e de cosméticos também está instalada nessa região para extrair, né, para extrair as sementes da Mata dos Cocais. Então existe também um dinamismo econômico por causa da Mata dos Cocais, que só existe no Brasil, ali no Maranhão, na região do meio norte. Outros aspectos econômicos ali do meio norte, né? Então a gente tem
além do Maranhão, né, que é o principal estado, a gente tem São Luís, que é a principal cidade, foi fundada por franceses, a gente tem essa questão cultural ainda de franceses e holandeses na região Nordeste, né? A gente tem, então, um dinamismo econômico importante, com indústrias, com aldeamentos de indígenas jesuítas, né, da área do tempo colonial. A gente vai ter duas capitais importantes, a Teresina e São Luís, né, com um grande número de população. A gente também tem o município de Alcântara, né, que é onde está a base de Alcântara, que é a base de lançamento de foguetes e satélites no Brasil, que a gente basicamente vendeu para os Estados Unidos aí ano passado, está no Maranhão. Então a gente tem a extração da mata dos cocais, também atividade de arroz, por exemplo, de plantio de arroz, plantio de cana-de-açúcar, né, plantio de algodão, tem uma dinâmica agropecuária importante. A gente também teve investimentos industriais no setor de mineração, no setor extrativista, e também, né, os portos importantes, como o Porto de Itaqui, que recebe toda a produção feita na área de Carajás, no estado do Pará, produção mineral, extração mineral. Então, existe uma ferrovia que liga o Pará, na Serra de Carajás, até o Porto de Itaqui, levando os minérios ao Porto de Itaqui, e o Porto de Itaqui exporta esses minérios tanto para a Ásia quanto para a Europa. Então, existe uma dinâmica econômica muito importante através da estrada de ferros Carajás, que liga Carajás ao Porto de Itaqui, e no próprio Porto de Itaqui, movimentando toneladas e toneladas de minério de ferro. Então, a gente também tem uma dinamização econômica nessa região do meio norte do Nordeste brasileiro. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Se tiverem mais dúvidas, vocês podem me mandar no WhatsApp. Lembrando que a aula está gravada, eu vou colocar lá no YouTube. E aí, bom, terminamos, né? Foi um prazer. Pessoal da tarde, sejam bem-vindos. Eu vou organizar um drive para vocês e o Classroom de vocês lá. Tá bom? Muito obrigado a todos. Até semana que vem e a gente vai se conversando no WhatsApp. Tchau, tchau, gente.